Olá, sejam bem-vindos a mais uma live da informação. Sextou por aqui e eu trago mais conteúdo e sempre assuntos pertinentes para o momento para compartilhar com você, que é o nosso querido telespectador da programação do SBT. Lembrando que estou na sua telinha e também nas nossas páginas nas redes sociais. Tem a nossa página no Facebook e no YouTube, onde você pode curtir, compartilhar, deixe o seu comentário. A gente sempre gosta de ficar conectado com você. Hoje, olha só, o nosso assunto desta sexta-feira é sobre as vantagens de ter plantas dentro de casa. Nesse momento que a gente está cuidando mais da nossa casinha, tiveram muitas pessoas que estão aí entendendo como cuidar das plantas. E, gente, é um hábito tão gostoso e, olha, deixa a nossa casa com uma outra energia. Se você já tem na sua casa, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não tem, agora você vai ter mais plantas aí na sua casa, no seu apartamento. Para falar sobre o assunto, nosso querido especialista de hoje, o meu entrevistado, o engenheiro agrônomo Alexandre Tazinafo. Alexandre, seja bem-vindo à programação do SBT. Olá, Nianara, prazer estar aqui com você. Ô Alexandre, conta pra gente, é verdade que algumas pessoas neste momento que a gente precisa ficar mais dentro de casa, além de mudar um pouco, né, de querer mudar um pouco da casa, teve gente até que quis se mudar de endereço, né, mas aqueles que não puderam, continuam em casa no seu apartamento, como que foi esse processo para trazer mais plantas para dentro da nossa casa? Olha, eu imagino que no dia a dia, sem pandemia, a gente não tem tempo para ver esse tipo de coisa, né? Então, estando em casa ali um dia, 10 dias, um mês, falar, vamos ter que ficar aqui mesmo, então vamos chamar um paisagista para ajudar a gente. Eu imagino que está sendo assim, né? É verdade. Ô Alexandre, agora quando a gente está falando de ter plantas em casa, a gente já pensa logo na parte estética. Porque vai ficar bonito, vai ficar mais florido, vai ficar mais colorido. Mas, na verdade, existem outras vantagens de se ter plantas em casa? Com certeza. Tem a questão estética e tem uma questão de bem-estar, de ter ar puro em casa, de ter essa interação também com as plantas, de vou estar regando, vou estar podando, vou estar fazendo uma adubação. Essa interação também é importante, né? Verdade. Mas as plantas têm várias funções além disso também, né? Ela pode auxiliar no conforto térmico, no conforto lumínico, enfim. Tem várias ações, dependendo da planta que você vai ter, tem vários efeitos terapêuticos, como perfume, né? Olha, então atrai pássaros, atrai borboleta. Tá então vendo? tem uma série de benefícios, né? A gente está compartilhando com vocês aí algumas opções de como você pode fazer na sua casa, no seu apartamento. E tá vendo, então, como tem propriedades, às vezes, mais do que a gente imagina. Não é só deixar a casa bonita, né? Você entender como essa planta vai poder ajudar também no seu dia a dia. Além de ficar muito bonito, é óbvio. Mas, Alexandre, você como profissional da área, então vamos citar aí algumas espécies, por exemplo, porque eu sempre tenho essa dúvida. Se eu moro num lugar, a gente sempre acha que eu vou ter planta só para quem mora em casa. Quem mora em apartamento também pode ter. Existem algumas espécies, por exemplo, de plantas que são propícias, talvez para um lugar que não tenha muito sol, por exemplo? Sim, claro. Você pode ter na sua sala. Tem várias espécies para dentro de casa. Você pode ter um pacová dentro de casa. Uma que é muito usada hoje em dia, que é a zamioculca. Né? Ela exige pouca luz, tem gente que deixa ela em banheiro, em lavabo, que não tem nem janela às vezes, e ela se dá muito bem nesse lugar. Aí vai ter as jiboias, as dracenas em vasos, são muito lindas para dentro de casa, você deixar perto de uma janela, essa janela aberta, tendo circulação de ar e luminosidade dentro da casa, já facilita muito. Aí você já tem várias outras opções aí para você trabalhar com planta em casa. Tá. Desses ambientes que a gente está citando e que a gente pode ter uma planta, ter uma flor, é aconselhado também ter no quarto? Olha, é legal você ter planta no quarto, é bacana, é gostoso, mas você tem que pensar à noite, porque à noite
durante o dia ela libera o oxigênio, à noite ela vai liberar o gás carbônico. Lembra disso na escola, né? Aham. Então, quer dizer, é interessante você ter uma planta ou outra, não vai ter problema, né? Mas você também não pode abusar disso, né? Mas dá para você ter no quarto, sim. Agora, Alexandre, vamos falar desse cuidado. Por exemplo, para cada planta é uma forma diferente para você cuidar tanto a quantidade de água que você tem que colocar por dia, você tem que colocar adubo, se não tem, a pessoa realmente precisa entender aquela planta que ela está adquirindo e como ela vai cuidar. Não dá para a gente generalizar a situação? Não dá. Vai variar a espécie e principalmente o ambiente que ela está. Né? Então, por exemplo, não tenho luz, tenho pouca luz, eu tenho uma janela. Mas como é que é o dia a dia? Você sai cedo e volta só à noite, o apartamento, por exemplo, nós estamos falando de apartamento, fica todo fechado. Se ele vai ficar fechado, não tem circulação de ar. Isso vai dificultar, isso vai me restringir mais a quantidade de espécie a ser usada. Né? Porque tem espécie que vai, como eu falei da zamioculca, ela fica em ambiente fechado, mais de boia. As dracenas já precisam um pouco mais de circulação de ar, um pouco mais de luz, né? Então vai variar, principalmente a rega. Uhum. Em local sombreado, eu costumo fazer a rega 2 vezes por semana, né? Porque nós não temos muita transpiração da água que você coloca ali. Então 2 vezes por semana, às vezes até 1 vez por semana é o suficiente. Mas eu deixo numa sacada, não bate sol, mas é toda aberta. Então aí você vai ter que aumentar a quantidade de rega durante a semana. Até ainda mais com esse clima nosso de Ribeirão, quente e seco, como nós estamos, você vai ter que aumentar a quantidade de rega. É verdade. Adubação, eu diria adubação a cada 2 meses. Não é uma coisa que dá tanto trabalho, não é uma coisa que você tem que estar se dedicando muito. Mas a rega, sim. Tá. Então vamos lá. Quais são agora os principais erros que nós cometemos na nossa casa, no nosso apartamento, quando a gente quer ter aquela planta linda, aquela flor, e às vezes a gente vê assim, nossa, tem umas que florescem, outras não, e às vezes você vê o da vizinha, a grama mais verde é sempre do vizinho, né? E o seu não consegue crescer. Tem alguns erros assim que a gente pode parar de cometê-los? Eu penso que o maior erro que as pessoas cometem é a questão da rega, né? Pensa que a planta é igual a gente. Se você ficar a semana inteira sem tomar água e tomar um caminhão de água no final de semana, não vai dar certo. Então é isso que acontece às vezes. A pessoa joga muita água, né? Que leva... Aí depois fica a semana inteira sem regar. Fica um bom tempo sem regar. Ela vai secar. Acho que a maior falha das plantas dentro de casa está na rega. Uhum. É claro que se você, dependendo da espécie, você vai colocá-la dentro de casa, mas às vezes você vai ter que colocá-la na sacada por um tempo, para tomar um ar, para tomar luz. Então, cada planta vai ter uma exigência. Mas acho que onde está o maior erro é na rega. Agora, Alexandre, uma coisa que eu vi muito legal e eu queria fazer na minha casa é o jardim vertical. Você, telespectador, já viu? Eu acho lindo. Como que você pode falar para a gente, então, para a orientação, para quem está querendo fazer um jardim vertical na sua casa? Eu acho que para apartamento também fica incrível. Olha só, a gente faz muito jardim vertical em sacada de prédio, sacada de apartamento. A gente faz muito isso. Porque a sacada, às vezes, já é um espaço limitado, que a pessoa quer ter um verde, mas se eu colocar um vaso maior, vai me atrapalhar os móveis, a circulação. Então, o jardim vertical, ele vai tomar no máximo 40 centímetros da parede, né? Que eu vou ter 20 da estrutura. Eu uso um jardim vertical, que é feito com uma estrutura cerâmica. Essa estrutura é assentada na parede e depois é colocada as plantas. Eu gosto dessa estrutura porque ela é para a vida inteira, né? É uma construção mesmo, né? Uma alvenaria. Então são peças cerâmicas que são assentadas na parede. E aí você coloca as plantas e instala um sistema de irrigação automatizado. E aí você já não vai ter problema com água. Que nós, profissionais, que vamos programar essa irrigação. Ela vai ligar e desligar na hora correta. Então você viaja, você não tem problema de ficar regando planta, da planta morrer, enfim. A escolha certa para aquele local, um profissional vai dizer, e a regulagem
da irrigação também vai ser feita por esse profissional. Então você fica mais tranquilo, você não tem muito problema com rega, né? E nem com espaço, como você pode ver em algumas imagens aí, você vê que o espaço é pequeno. Então eu posso ter, que tamanho? Desde 1 metro quadrado até 10 metros quadrados, enfim, a sacada inteira se você quiser. Perfeito. Alexandre, para a gente encerrar, uma casa sem planta é uma casa sem vida? A gente não pode dizer que é sem vida porque tem um ser humano, mas eu costumo dizer para os meus clientes, olha, imagina que fora vocês aí na sua casa, a única coisa que você tem de ser vivo são suas plantas. É verdade. Então eu acho que traz uma humanização para casa, a planta vai deixar mais vida, com certeza. Quando você chega num lugar que tem planta, o seu humor muda, né? As pessoas gostam de ter planta, ainda mais com esse corre do dia a dia, com essa loucura que ficou o nosso dia, mesmo com a pandemia. Você ter planta, né? Você se sente mais humanizado. Eu penso assim. É verdade. Alexandre, obrigada por ter compartilhado um pouco do seu conhecimento conosco. Eu acho que é um momento realmente importante de conscientização para a gente ficar em casa e cuidar desse ambiente que estamos aí todos os dias, agora com um olhar mais interno. Então, que a pessoa, se o telespectador não tem, tenho certeza que a partir de agora ele vai ter uma plantinha ali e vai lembrar da nossa entrevista. Obrigada, seja sempre bem-vindo à programação do SBT. Eu que agradeço, Nayara. Aí, obrigada. Eu já tô querendo, depois dessa entrevista, colocar mais planta na minha casa, no meu apartamento. Ô, diretor, já vamos colocar um monte de plantas aqui também no SBT, no nosso estúdio? Vamos encher de planta aqui, vai ficar tudo lindo, maravilhoso. Coisa boa, né? Eu espero que você cuide da sua casa, cuide das pessoas que você ama. E, é claro, fiquem ligadinhos aqui na nossa programação do SBT. Beijo, beijo, beijo no seu coração. Até a próxima!